A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, da Diocese de Bragança do Pará. E com alegria compartilho com vocês a graça da palavra de Deus neste terceiro domingo da Páscoa do ano de 2023. Neste domingo, a Igreja coloca aos nossos ouvidos e em nossos corações a oração do dia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste terceiro domingo da Páscoa, as leituras da Liturgia da Palavra na Santa Missa nos vem a primeira do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e de 22 a 33. O salmo responsorial será o Salmo 15, com o refrão: Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. E neste domingo, composto por 4 estrofes. A segunda leitura é da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 17 a 21. E o Evangelho é de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Agradeço a todos pela bênção que me concedem. Retribuo também a cada um com a minha prece e minha bênção, votos de santo tempo pascal, que a graça da ressurreição do Senhor nos renove na fé, batismal e crismal recebida, e a todos desejo feliz domingo. Ouçamos então a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estais vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Temos neste texto o primeiro discurso apostólico pentecostal feito por Pedro no dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, prometido por Jesus, o Espírito então toma posse dos apóstolos, agora os 11 reunidos com Maria, e vão se tornar as testemunhas de Jesus ressuscitado doravante. Na verdade, aqui o apóstolo Judas Iscariotes já havia sido substituído. Os 12, o colégio dos 12, está restituído no seu número profético e bíblico. Agora se tornarão as 12 colunas do novo Israel de Deus, fundado na fé em Jesus crucificado e ressuscitado. Pedro é a cabeça deste colégio. E é ele então que toma a palavra e fala à multidão com sabedoria e firmeza. Pedro então anuncia o querigma, o primeiro anúncio de que Jesus de Nazaré foi morto, mas Deus Pai o ressuscitou, e disso os apóstolos são as testemunhas e dirão ao mundo inteiro que isso aconteceu, que o Pai o constituiu Senhor e Cristo, pela força do Espírito Santo, que prometido pelo Pai, agora foi derramado, como acabou-se de ver e ouvir na teofania de Pentecostes em Jerusalém. Este é um momento muito belo para a história da Igreja. É aqui que começa uma das homilias mais curtas, completas e necessárias. Fundamentalmente, as homilias, as pregações, são o querigma, o anúncio do amor de Deus por nós, manifestado na vida, morte e ressurreição do seu Filho. Hoje, muitos querem quase que programar uma pregação e, quem sabe, alinhar a sua com alguma que seja modelar. Aqui está uma. Acabamos de ouvir uma das mais belas, concisas e claras homilias do Evangelho que Pedro tocou com a mão, com quem conviveu a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem isso para dizer na força do Espírito Santo. Tomara isso aconteça então com todos nós, também comigo. Este programa mesmo, eu o faço honestamente com a intenção, dentre tantas, de treinar uma pregação clara, concisa e que alcance os corações e, pela força do Espírito Santo, converta os ouvintes. Ofereço ao Senhor, Espírito Santo, este humilde serviço e agradeço a Ele a graça que me dá para fazê-lo e a você por acolhê-lo. Desejo-lhe então um feliz domingo. Experimente então, onde quer que se encontre ao longo desta semana, para um pequeno treinamento. 10 minutos. Que tal 10 minutos? Quem sabe 3 ou 5 de leitura da palavra e 5 ou 7 de expressão, que pode ser vocal, oral, ou até mesmo por escrito, ou ainda numa conversa amável, ou quem sabe gravada para alguém. Fala-se de podcast. Você escolhe a modalidade para tornar a palavra de Deus conteúdo da sua vida, da sua palavra e do seu testemunho, mas também tornar-se veículo deste conteúdo que salva, a palavra que é Jesus Cristo. Bom domingo então para todos. Estamos no 3º domingo da Páscoa. Um abraço, tudo de bom para si e para os seus. Ouçamos a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Obrigado, um abraço e até logo.
O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. A palavra é Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso programa que quer ser uma vida segundo a palavra. Viver segundo o domingo já é a programação normal, semanal, de cada um de nós que seguimos Jesus Cristo. Batizados, membros da Igreja Católica, mas também das igrejas cristãs que o seguem, evangélicos e pentecostais. Somos um só em Cristo Jesus. Somos irmãos e irmãs, na prática, na acolhida e no testemunho da palavra, na força do seu Espírito, o Espírito que provém do Pai e do Filho. Tem muito mais que nos une do que o que nos distingue. Não há nada que nos separe. Pelo contrário, a força que nos une é o Espírito de Jesus, e a palavra dele nos irmana, nos convoca, nos torna discípulos missionários. Saúdo então os pastores e pastoras, convoco todos eles a abençoarem todos os irmãos na fé cristã, celebrando esta Páscoa tão bonita que o Senhor nos permite viver nesse ano, como também anuncio que nossos pastores, nossos bispos, em número maior que 300, se encontram nesses dias em Aparecida, em São Paulo, no estado de São Paulo, em sua 60ª Conferência Geral da CNBB. E ali estão os bispos de cada diocese nossa. Rezemos então por eles, para que se manifeste o Espírito na luz que eles precisam para a discussão e reflexão dos temas concernentes à própria Assembleia, a eleição da nova diretoria da própria conferência, quer a nível nacional, como posteriormente a níveis regionais, e que, sobretudo, entre eles experimentem a alegria da fraternidade que os torna comuns, primos inter pares, os primeiros entre os nossos irmãos na fé, que são os doutores da fé e que nos conduzem como pais na mesma fé. Deus abençoe muito nossos bispos, arcebispos, cardeais. Deus abençoe toda a equipe que prepara esta conferência, que bem de longe prepara cada detalhe e exibe a beleza daquele encontro, particularmente percebido nas celebrações eucarísticas que temos da Basílica de Aparecida a cada fim do dia. A todos, então, unidade com os nossos bispos que tanto precisam da nossa bênção, unidade e obediência. Ouviremos agora o Salmo responsorial da Santa Missa deste terceiro domingo da Páscoa. Salmo 15. O refrão: Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Primeira estrofe. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor.
Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Refrão: vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Segunda estrofe: eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Refrão: vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Terceira estrofe: eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Refrão: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Quarta estrofe: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Refrão: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Neste terceiro domingo de Páscoa, inunda a Igreja a graça da alegria. Sim, alegres porque o Senhor ressuscitou. O aleluia que cantamos com frequência e o proclamamos em todas as nossas preces, orações, salmodias, nesses dias de Páscoa, dizem de algo que é real. Nós nos alegramos porque o nosso Deus nos garante a vida. E no seu Cristo, ela é total para nós. Ele nos ensina o caminho para a vida. O caminho que é dele. E o caminho é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Junto dele, nós experimentamos uma alegria, uma felicidade, não qualquer, não fugidia, não fútil, mas uma alegria e uma felicidade sem limites. É possível? Sim. Mas nós temos dores, angústias, problemas, dívidas. Não temos nem mesmo recursos e não temos aquilo que quereríamos ter, mas a nossa felicidade não é quantificada, não é metrificada por aquilo que temos ou não. De cuja felicidade nós estamos falando, o Senhor nos-la deu com a sua oferta de morte e ressurreição. O mistério pascal que nós celebramos nos 2 últimos domingos, o primeiro e o domingo da oitava, revelam a grandeza da oferta de uma pessoa que não se iguala, não se compara a nada. Ele deu a vida. A vida é algo de grande, de precioso. Deus deu a vida do seu Filho. E se nos deu o seu próprio Filho, como não nos dará todas as outras coisas? Aqui nasce a virtude da esperança de alguém que sabe em quem acreditou. Não porque já tem cálculos, reservas, seguranças. Não, exatamente porque não os tem e sabe em quem acreditou, do Senhor tudo espera e nele tudo confia. Pode colocar-se debaixo da guarda de Deus e refugiar-se nele, esperar nele, proclamar que ele é o seu Senhor. Nenhum bem pode ser achado fora dele. Ele é a herança e a taça do salmista, que como nós, que queremos celebrar nossa fé e esperança pascais, tomamos posse do mistério e do texto deste salmo. Meu destino está seguro em vossas mãos. Quando uma pessoa chega a dizer isso, está totalmente tomada, está totalmente convencida e convence outros de que vale a pena. Senhor,
Sois minha herança e minha taça, o meu destino está seguro em vossas mãos. Daqui em diante, a bênção, bendizer ao Senhor que nos aconselha, nos adverte o coração, inclusive na calada da noite, que tem sempre os seus olhos sobre nós e porque ao seu lado a gente não vai vacilar. Isso brota naturalmente de uma boca que louva, porque provém de um coração que experimenta. Então este coração está em festa. A alma toda rejubila de grande alegria, porque até o corpo no repouso está em paz e tranquilo. Tudo aquilo que qualquer um de nós, diariamente, à noite, espera ter. Uma boa noite de bom e tranquilo repouso. Porque o Senhor, como fez com seu Filho Jesus, não nos deixará entregues à morte e não nos deixará conhecer a corrupção. Ele nos ensina seu caminho para a vida eterna e estamos peregrinando rumo a esta vida, porque junto de Deus a felicidade é sem limites e junto dele haverá delícia eterna e alegria ao seu lado. Que o Senhor nos abençoe e nos garanta tudo isso hoje e sempre. Amém. Um abraço, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Até logo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna
vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. A palavra é Jesus Cristo. Terceiro domingo da Páscoa, nós estamos celebrando em nossas comunidades, unidos aos nossos bispos que estão em Aparecida. Neste fim de semana eles estão de retiro e se preparam para 2 semanas de grande trabalho. O dia inteiro destas conferências episcopais são bastante movimentados por palestras, discussões, trabalhos em grupos, aprofundamentos de temas, aprovações, produções de mensagens, de resoluções, eleição de nova diretoria da CNBB, apresentação de resultados, prestações de contas, os bispos prestam contas. Enfim, nós temos um evento eclesial no país de destaque. Pela 60ª vez, 60 assembleias gerais, ordinárias, da Conferência dos Bispos do Brasil, para nós é um triunfo, uma causa de grande alegria e também de nos congratular e parabenizar nossos bispos pelo serviço que eles prestam à Igreja, ao Reino de Deus, à sociedade brasileira, mas sobretudo às nossas comunidades diocesanas e paroquiais. Deus abençoe nossos bispos. Reze pelo seu ou pelos seus bispos que estão lá. Eu também estou rezando e acompanhando os bispos da minha diocese para que tudo seja feliz, bem-sucedido e tudo tenha a força e o poder do Espírito de Deus. Jesus dirija seus apóstolos. Eles são o Colégio Apostólico atual em nosso país. Sim, o Colégio dos 12, atualizado em número suficiente para a Igreja neste momento na nossa nação. A Virgem Maria, que estava com os 12 no dia de Pentecostes, agora acompanhe seus filhos aos pés da Virgem Aparecida. Eles sejam guiados e acalentados por tão boa mãe. Nós vamos ouvir agora a segunda leitura da Santa Missa deste domingo, na terceira parte do nosso programa de hoje. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai, aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Domina esta primeira parte da liturgia da palavra hoje o apóstolo Pedro. Nós ouvimos no dia de Pentecostes, na primeira leitura, no seu discurso inaugural, no dia de Pentecostes, para o anúncio de Cristo crucificado, ressuscitado, para a conversão de todos. Agora, um pouco mais amadurecida a experiência da sua fé, ele está presente na segunda leitura, num texto da sua primeira carta, que no início reflete com os seus discípulos, com os seus irmãos de comunidade, como no passado a vida foi distinta da atual. No passado, eles viveram de uma vida pregressa, feia, ruim. Agora, depois do resgate,
que foi feito na vida deles, por meio do sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e nem defeito, agora deverão viver para a fé e a esperança deles, que está em Deus, e, portanto, dar razões da sua esperança. Logo mais vai dizer isso, no capítulo 3, versículo 15, mas também viver com uma vida que fale por si só, por si mesma. Esta fé e esperança, que são irmãs gêmeas nas virtudes teologais, elas evoluem com a vida da comunidade. Uma fé evoluída significa comprometida, fidelidade em tudo aquilo que compete, segundo a luz que o Espírito dá a cada um de nós, a ser assumido. Portanto, dê sua vida pela sua comunidade. Dê sua vida e seus bens, seu tudo, pela igreja na sua comunidade. Isto é sinônimo da sua fé que vai amadurecendo, evoluindo com você em Jesus Cristo, lhe levando, inclusive, à vida eterna, junto daquela vida onde se tem felicidade sem limites, conforme ouvimos do salmista no Salmo 15, agora há pouco. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Ele deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus, diz São Pedro aos membros da sua comunidade. Onde estão a nossa fé e a nossa esperança? Poderemos dizer que elas estão no Senhor, que colocou Jesus na sua glória. Poderemos refletir esta fé que temos no Senhor, na glória, dentro da vida gloriosa da nossa comunidade? Há quem divorcie o baixo do alto, o céu da terra, a fé da vida, o Jesus glorioso do Jesus peregrino e crucificado e desfigurado que cotidianamente encontramos. Há quem divorcie tudo e bipolarize tudo e até polemize. Nós precisamos de uma unidade da fé e da esperança sempre, salvas e resgatadas. Fortalecidas, a fé e a esperança produzem obras. Uma fé sem obras morre. Ela se desgasta com o tempo, ela se ilude com as fantasias, ela se desfaz com os modismos, ou até as linguagens novas, as tais gramáticas, que a gente vai adotando até mesmo para celebrar a nossa fé ou para manifestá-la dentro das nossas comunidades. Em busca de novidades, as pessoas que estão sempre ávidas destes modismos e novidades estão sempre insatisfeitas. Até vivem a crise da ansiedade. Não estão integradas por dentro, não estão em paz. Você está em paz? Pois é muito importante isso. Nós precisamos deste estado de espírito, no meio de toda a confusão que a nossa vida vive cotidianamente e de todos os desafios que naturalmente tem que ter para que possamos produzir frutos na tribulação, em vista do que esperamos. A fé e a esperança não nos tiram do cotidiano concreto e duro que cada um de nós vive, não. Pelo contrário, com a fé e a esperança, vamos para dentro e para cima dos problemas com muito mais segurança, serenidade, alegria, mundividência, longevidência, aquela visão de longe que enxerga e se antecipa aos fatos, aos problemas. Então, você se tornará uma pessoa propositiva, antecipada, preventiva. Sim, é desse tipo de coordenador, de orientador, de catequista, de jovens, de casais, de idosos, de crianças, de líderes, de professores, que nós precisamos hoje. Precisamos de profissionais com esse tipo de caráter,
que são capazes de se antecipar a tudo, porque vivem numa coordenação da unidade da sua fé e da sua esperança, que vivem com os pés no chão e os corações ao alto. Sursum corda, corações ao alto. Hoje nós precisamos de tudo isso e pediremos ao Senhor que dê para nós o que estava dando na primeira comunidade para os cristãos da comunidade petrina. A todos bom domingo e que estas virtudes e graças pascais todas sejam dadas, concedidas de presente a você. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Até logo. Viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou. Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor, todos juntos, povo em festa, banquete que não findará. O Senhor
ressuscitou. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à última parte do nosso programa de hoje. Nela, vamos ouvir e meditar o Evangelho da nossa salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto muito belo, que só encontramos em Lucas. Dos 4 evangelistas, apenas Lucas registrou este acontecimento, que ele situa na tarde do dia de Páscoa, do primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou.
2 discípulos. Um tem nome, o outro tem o seu, o meu. Porque parece que Lucas nos convoca a passar para dentro da cena, a popular esta cena com uma plateia que assiste e participa de tudo. A igreja estava ali, desolada pela morte do seu Senhor, desencantada com tudo aquilo que a vida de Jesus parecia garantir e, todavia, acabou falecido, crucificado e envergonhado. O susto veio da notícia que as mulheres deram quando foram ao túmulo de manhã e uma nesga de certeza porque os discípulos foram conferir e viram que tudo se encontrara conforme as mulheres descreveram, mas a Jesus ninguém viu. Entra então na conversa dos dois um ilustre desconhecido. É o próprio Jesus que, passando a perguntar a eles o que vão discutindo pelo caminho e fazendo-se de desentendido para ganhar os corações deles, Jesus, como numa maiêutica socrática, arranca dos corações destes homens aquilo que se dá numa verdadeira liturgia da palavra, nesta primeira parte do seu encontro com eles. Eles começam a colocar para fora apenas uma parte do acontecimento. Mas Jesus intervém e com a luz que traz e que é, Jesus diz que era necessário que tudo isso acontecesse com Jesus para que se manifestasse a sua glória. A glória do Senhor vem composta de morte e ressurreição, mas não despreza a morte e o negativo, porque o vence com a positividade da sua ressurreição. E aproveitando-se dos profetas, da lei mosaica, dos salmos, anuncia para eles o que completa e dá sentido a todo o pouco que eles acabam de relatar. Abriu-se então a inteligência, abriram-se os olhos, pouco a pouco os corações vão se aquecendo e os discípulos desconfiam que este não é um desentendido qualquer. Ele sabe tudo de Jesus. Quando então chegam perto de casa e Jesus faz de conta que vai adiante, o convidam para entrar em casa. Ali Jesus repete com os discípulos a mesma cena da Quinta-feira Santa. Toma o pão, abençoa, reparte e distribui. Verbos eucarísticos. E, diante disso, os olhos dos discípulos se abrem. Jesus passa para dentro deles, porque os olhos são a porta fidei, a porta da fé. A fé entra pelos olhos e pelos ouvidos. Os ouvidos já tinham sido abertos, agora os olhos se abriram. Jesus passa para dentro deles e eles se tornam sacrários da Eucaristia, que agora, com os corações totalmente aquecidos e a mente iluminada, repercorrem os 11 quilômetros para darem aos discípulos a notícia que viram o Senhor. E lá mesmo, enquanto eles estarão contando isso, o próprio Jesus se apresentará como última aparição do dia diante deles. Estamos diante de uma cena que dá lema ao ano vocacional brasileiro, o terceiro ano vocacional que estamos vivendo, com o lema Corações ardentes, pés a caminho. Estamos aquecendo os nossos corações com a palavra de Deus e promovendo todas as vocações para uma missão cada vez mais ampla e comprometida em todas as esferas, idades e as pessoas que encontramos pela frente. Queremos promover todas as vocações e por isso nossos grupos vocacionais, nossos SAVs, Serviço de Animação Vocacional, estão aí para prestar este serviço à igreja. Pedimos a Jesus que abra nossos corações, mentes e olhos. Passe para dentro de nós e nos torne cristóforos, capazes de levá-lo e cativar com sua palavra e o testemunho de sua vida, morte e ressurreição a todos os que encontrarmos. Que o Senhor seja louvado pelo dia de hoje,
o terceiro domingo da Páscoa, e nos abençoe com a bênção do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou, um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor, todos juntos, povo em festa, banquete que não findará. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder,